Muito bom dia, meus amigos. O meu nome é Daniel Costa. Eu hoje vou falar daqui de Eriçal. Estrangeiros costumam associar essa região ao norte da Suíça mais o famoso queijo do que uma divisão territorial. Para Arnold Kohler, a Appenzeller é exceção das exceções e uma lição democrática ao mundo pouco antes da comemoração de 500 anos de adesão do cantão à Federação Helvética. O ex-ministro da Justiça recebe aqui. Na estação de trem de Appenzeller, a funcionária é questionada sobre um pequeno vilarejo nas medições ao ver a foto em um recorte de jornal misturado com os papéis do jornalista. Ela não titubeia. O senhor quer encontrar Arnold Kohler? Ele esteve conosco pela manhã. Aqui está o bilhete. Quando o repórter da Swissinfo.schweiz salta do trem, um senhor de 80 anos já o esperava no ponto. O ar jovial e um forte sotaque interiorano no alemão dão a ele um ar de diretor de escola aposentado. Porém, Kohler é conhecido em todo o país, especialmente no seu cantão, membro do Conselho Federal por 10 anos, 1887 a 1999. O gabinete de 7 ministros que governa a Suíça, ele marcou a história. Um dos seus maiores legados foi a mais recente Constituição do jardim da sua residência, com uma visita esplendorosa para as colinas de Ebenalter. Kohler fala sobre os 500 anos de adesão de Appenzeller à Confederação Helvética e as características muito especiais desse cantão, ou melhor dizendo, 2 meios cantões após a divisão em 1597. Swissinfo.schweiz, como o senhor explica o Appenzeller aos interlocutores estrangeiros. Arnold Kohler, se a Suíça já é considerada um caso particular na Europa, o Appenzeller e especialmente a minha prática mais próxima, o Appenzeller-Roden interior AI, na sigla em alemão, é o caso particular. Dos casos particulares, em primeiro lugar, somos o menor cantão em termos de população. AI, com aproximadamente 15 mil habitantes, e o Appenzeller-Rode exterior, AR, com 52 mil, somos pequenos, mas temos uma grande história. Alguns suíços falam para mim que um lugar com 15 mil habitantes não passa de um pequeno município. Minha resposta é que nenhum cantão tem um senso de Estado como o nosso. Quando nos tornamos em 1513 o 13º cantão da Confederação Helvética. Appenzeller ainda não estava separado. Esses séculos de história independente terminaram moldando a consciência da população. Além disso, temos a nossa maravilhosa paisagem, a mistura dessa topografia suave de colinas e vales e um povo
teimoso, original, independente, dividido em pequenas unidades, o que tornou o nosso espírito. Porque aqui a erição já vai com 500 anos da sua história. É, como diz aqui, a 5 de dezembro de 2013, a Pencela completa 500 anos. Não revelaremos nosso segredo. 3 senhores convictos elogiam as qualidades do queijo de Appenzeller em uma série popular de comerciais que exploram alguns valores associados ao cantão de Appenzeller: tradição, amor à pátria e obstinação. Pois é, meus amigos. A Swiss Info, no exterior, o Appenzeller é conhecido pelo queijo, que utiliza uma mistura secreta de ervas no processo de afinação. Obviamente, essa mistura de ervas é mantida sob segredo, por questão comerciais. O queijo de Appenzeller teve um sucesso crescente nas últimas décadas. Quando era professor em Berkeley, Universidade da Califórnia, levei uma vez a raclette. Não, desculpem, levei uma vez a raquete de ténis para consertar em uma loja. O funcionário viu o meu endereço no passaporte e logo me perguntou se eu não vinha do lugar onde existe um queijo maravilhoso, isso em Berkeley, risos. Swissinfo.schweiz dizem que o povo de Appenzeller é tenaz. Existe até um ditado famoso: meu pai é um Appenzeller, ele come o queijo e o prato ao mesmo tempo, lembrando que eles eram tão pobres que usavam pão ao invés do prato. Eu vou ler outra vez. Meu pai é um Appenzeller, ele come o queijo e o prato ao mesmo tempo, lembrando que eles eram tão pobres que usavam pão ao invés do prato. Appenzeller interior permaneceu até o fim da Segunda Guerra Mundial. O cantão predominante agrário e assim muito pobre. Além da agricultura, havia também um bordado e a criação de porcos. Eu acho que me enganei. Eu vou repetir novamente. A Appenzeller Roden interior permaneceu até o fim da Segunda Guerra Mundial. Um cantão predominantemente agrário e assim muito pobre. Além da agricultura, havia também o bordado e a criação de porcos. Mas as fazendas eram muito pequenas e uma família quase não podia viver dela. Essa situação acabou nos tornando tenazes. Também a paisagem aqui não é como em Glaros ou outros cantões, onde você tem um paredão de granito subindo 2.000 metros na sua frente. Você pode ver que a topografia é irregular, mas suave, e que aqui temos pastagens, ou seja, não há para plantar quase nada. Mesmo a atividade alternativa das mulheres, o bordado também viveu períodos de crise, assim como caíram os preços dos porcos, até bem pouco tempo. A Appenzeller Roden interior tinha uma
uma pior situação financeira. Hoje estamos em uma posição média. Pois é, meus amigos. Swissinfo.schweiz, porque a Pencela se rebelou por tanto tempo contra a industrialização vivida na Suíça. Em meados do século XIX, as pessoas preferiam trabalhar nas suas fazendas ou fazer bordados em casa por encomenda ao trabalho nas fábricas. Okay? As pessoas preferiam trabalhar nas suas fazendas ou fazer bordados em casa por encomenda ao trabalho nas fábricas. Isto é como estou-vos a falar do 500 anos de Appenzeller. Precisamos diferenciar Appenzeller-Roden interior de Appenzeller-Roden exterior. No século XIX, Rodens exterior foi um dos primeiros cantões na Suíça a ser industrializado. Já Rodens interior, porque Appenzeller exterior é onde eu estou, e Appenzeller interior é Appenzeller AI. Aqui AR e AI. E aqui está, se vocês estão a entender, este foi o cantão, um dos primeiros cantões a ser industrializado na Suíça. Eu vou-vos ler novamente para vocês entenderem. Precisamos diferenciar Appenzeller-Roden interior de Appenzeller-Roden exterior. No século XIX, Rodens exterior foi um dos primeiros cantões na Suíça a ser industrializado. Quer dizer que este cantão onde eu estou, AR, Erissau, foi um dos primeiros cantões a ser industrializado. Agora, como estão a ver, eu estou aqui a bandeira, aqui com a camisa de Portugal, que ganhou anteontem. Como é que é dizer? Já Rodens interior permaneceu agrário até ao final da Segunda Guerra Mundial. O famoso sociólogo alemão Max Weber tinha a teoria de que o protestantismo levava as pessoas a ter uma maioria e eficiência e competência, enquanto que o catolicismo criava uma barreira para lidar com o dinheiro. Para mim, não é uma consciência que Rodens exterior protestante tenha tido esse desenvolvimento e Rodens interior católico permaneceu agrário. Swissinfo.schweiz, ex-ministro das Finanças Hans Rodolf Merz, conta que o Appenzeller no século XV deu a seguinte resposta aos colaboradores de impostos do monastério de St. Gala. Vamos um dia mais tarde pagar os impostos devidos à rebeldia, é algo típico do Appenzeller. Sim, o Appenzeller pertencia na época à abadia de St. Gala. Os impostos foram uma razão para as guerras de liberação, promovidos contra ele a sua aliada, a Áustria, quando eles quiseram cobrar demasiadamente taxas e impostos, então o Appenzeller se rebelou. As duas guerras ocorridas em 1403 e 1405. Liberaram finalmente o cantão. Se vocês estão a entender que entre estes 2 anos, as duas guerras ocorridas em 1403 e 1405 liberaram finalmente o cantão. Que aqui o que diz que o cantão nestes anos foi libertado porque pagou os impostos ao cantão de St. Gala e
Eriçau ficou independente. É o que está aqui a dizer. Eu vou-vos ler mais uma vez. Sim, a Apenzela pertencia na época à Balia de Santa Gala. Os impostos foram uma razão para as guerras de liberação promovidas contra ela, a sua aliada, a Áustria. Quando eles quiseram cobrar demasiadamente taxas e impostos, então o Apenzela se rebelou às duas guerras ocorridas em 1403 e 1405. Liberaram finalmente o cantão. Swissinfo.schweiz, o topografia do Apenzela também colaborou esse espírito rebelde. A ocupação fragmentada do território foi, de fato, um fator aqui no Apenzela. Não temos cidades. As fazendas estavam distribuídas por todos os lados. Isso nos trouxe essa obstinação ou teimosia natural. Quando era um jovem político, lembro-me de uma experiência bem interessante. Eu havia participado de uma reunião parlamentar em Berna e nela escutamos reclamações de agricultores, no qual eles diziam que as colheitas do ano tinham sido ruins e os preços muito baixos. Já no Apenzela conversei com dois fazendeiros que conhecia e eles me disseram exatamente o contrário, ou seja, que não tinham razão de reclamar. Nas cidades, com a força dos sindicatos e outros grupos organizados, existe uma espécie de uniformidade da forma de pensar. Já nessa região de ocupantes tão fragmentada, temos muita gente de caráter forte. Swissinfo.schweiz, roda interior e rodas exterior separaram-se em 1597. Que eu vou-vos explicar. Quer dizer que o Apenzela interior e a Apenzela exterior foram separados em 1597. Quer dizer que o Apenzela AI e o Apenzela AR foram separados nesta data por questões religiosas. Porque isto é assim, o cantão de Eriçau é protestante e o cantão de Apenzela AI é religioso, católico. E aqui diz, em um mundo globalizado, porque hoje ainda é tão difícil juntar os meios cantões. Na Carta de Separação dos dois cantões, em 1597, se lê que em algum momento, quando os dois partidos conviveram, os dois podem voltar a se unir. Porém, esse fosso convenencial sempre foi marcante. Podemos dizer que até à Segunda Guerra Mundial tínhamos apenas uma coexistência entre dois meios cantões, ou seja, nem existia associações conjuntas. A comparação entre rodas exterior era mais forte. A comparação entre Rhodes exterior era mais forte com Santa Gala do que com Rhodes exterior, que é aqui onde estou a Eriçau. Talvez o único grupo conjunto fosse a Associação de Oficiais do Exército Suíço. Mas que? Deixa-me ler melhor. Talvez o único grupo conjunto fosse a Associação de Oficiais do Exército Suíço, mas nela quase só havia oficiais de Rode exterior, que é onde eu estou a Eriçau. Eu dou um exemplo dessa divisão. A minha irmã, que era católica, foi a Santa Gala estudar na escola comercial. Já a minha mulher, protestante, foi estudar em Eriçau, capital de Apenzela Rodas, exterior.
Na agricultura, nenhum pastor alpino de rodas exterior trabalhava num pasto de rodas exterior, ou contrário.